existem colônias espirituais, grupo de espíritos socorristas e etc., tal como pregam em outra filosofia? Olha, na minha opinião, não. Essas colônias espirituais eu não concordo. Eu sei que muito dentro da filosofia, inclusive kardecista, existe esta teoria, mas eu não concordo. Pelos estudos que eu tenho, que eu aprendi dentro do budismo, dentro do lamaísmo, dentro do taoísmo, do brahmanismo, enfim, das filosofias todas que eu tive a oportunidade de estudar, eu não encontro isso, a não ser no kardecismo. Eu não entendo dessa forma. Eu acredito sim que no momento do desencarne, determinada entidade ou determinadas entidades se apresentam para orientar muitas vezes aquele que está desencarnando e que fica perdido. Segundo a teoria das grandes entidades, quando se processa o desencarne, principalmente quando é um desencarne normal, vamos dizer assim, né? Não o trágico, mas um desencarne normal, o espírito ele entra numa sonolência. Primeiro ele fica meio perdido, muitas vezes ele pode até ficar perdido momentaneamente, entendeu? Mas ele entra numa sonolência, como se estivesse dormindo. Esse período ele leva aproximadamente 49 dias. É aquilo que dentro da filosofia lamaísta é chamada de Bod, B-O-D-Y, é o Bod. É um período de 49 dias em que o espírito praticamente ele fica dormindo. Posteriormente, ele vai ter consciência de que houve o desencarne. Então, neste momento, determinadas entidades, não colônia, mas determinada entidade ou determinadas entidades, no plural, mas normalmente uma só, se apresenta e vai então ser o mentor daquele espírito que desencarnou. Entendeu? Vai orientá-lo num novo caminho, numa nova etapa, vai orientá-lo, porque ele fica realmente perdido. Aí vem aquele período da saudade, que todos sentem. Quem disser que o espírito não sente saudade, não é real, sente. Ele sente saudade daqueles entes queridos. Normalmente ele quer voltar àqueles ambientes em que ele normalmente frequentava, onde ele morava, com aqueles ambientes, vamos dizer assim, conhecidos. Normalmente ele quer isso. E muitas vezes os espíritos mais evoluídos permitem, para tranquilizá-lo, para orientá-lo, para que ele possa se acalmar. Por isso que eu digo sempre, o sofrimento das pessoas que ficam tem que ser um sofrimento até certo ponto, como eu diria, de controlado, mas não pode dar o desespero, porque o espírito está vendo aquilo e ele fica desesperado mais ainda. Ele quer se comunicar e não pode. É como se você estivesse numa sala com um vidro separando você das pessoas. Você está vendo tudo que se processa e ninguém lhe escuta, você não consegue transmitir nada, então você vê as pessoas desesperadas, você também se desespera. Então é preciso que os entes queridos que ficam tenham um certo controle até certo ponto no desespero, que é para não prejudicar a evolução daquele espírito, porque ele já está num outro plano, ele tem que entender que ele já não é mais matéria, então ele vai ter que evoluir,
e ele vai evoluir como? Entendendo, e já está no outro plano, auxiliado, sim, não colônias, como dizem, como citam, mas como um espírito que o oriente, um orientador. Isso é comum. Agora, colônias não. Eu sei que dentro da filosofia kardecista existe isso. Muita coisa que eu particularmente não concordo, entendeu? Mas, segundo os estudos, como eu falei a você, de todas as filosofias, o caminho é esse que eu estou falando. Porque o desencarne você tem que ver dois lados. Você tem que ver a forma pela qual a pessoa desencarna e calma, tranquila, muitas vezes em casa, outras vezes até no hospital, mas elas ficam vendo as pessoas, né? E outro que é o trágico. O trágico é um problema bem mais sério, né? O desencarne trágico já é complicado, porque ele vai demorar muito mais tempo para entender que realmente ele desencarnou. Agora, no mais tranquilo, muitas vezes tem pessoas que estão adoentadas e vêm até entes que já se foram quase na hora de ir também. Então, vê pai, vê mãe, vê um parente mais próximo, um amigo, uma amiga, realmente vêm, sim, e chegam para dar um apoio, dar uma força, ajudar, entendeu? Mas colônias, não.